Então, assim, cada realidade, né, e é o nosso segundo tópico que está ali, para a realidade que você está vivendo e da cultura que você está vivendo, a igreja, onde a igreja está inserido. Né? Por exemplo, Jesus, quando começou a discipular os discípulos, ele só disse assim: vem e me segue. Se eu passar na rua hoje e disser vem e me segue, quantas pessoas vão me seguir? Então, isso tem uma questão cultural, né? O rabino, na cultura hebraica, quando alguém era convidado a seguir um rabino para se tornar um discípulo dele, era uma honra. E não era para todo mundo. Então, tinha uma questão cultural por trás. Então, eu não posso pegar agora, chegar no meio da rua, chegar alguém ali na, na loja e dizer: vem e me segue. Tá vendo? É um Vou te método chamar que de funciona. doido. E ninguém vai. Me segue para onde? Né? Quem é esse maluco? Então, assim, mas estava dentro de um contexto cultural que funcionava. Então, nós temos que colocar o nosso discipulado, a nossa forma de fazer discípulo dentro do nosso contexto cultural. E como o Rafael estava falando, às vezes, né, por exemplo, a gente, no contexto português, às vezes a gente não consegue discipular as pessoas em casa, nas casas dela. Às vezes a gente consegue discipular as pessoas no café, ou no parque, ou no McDonald's, ou em outro lugar, menos na casa dela. Então, nós temos que adaptar essa forma tradicional de discipular na igreja. E outra questão é a questão do tempo. Nós trabalhamos com pessoas, né? A Bíblia diz que vamos viver tempos trabalhosos, e no Brasil está assim também. Então, a gente tem que ter um discipulado, não um horário específico, mas talvez adaptar a horários que as pessoas possam estar. E, além do mais, eu, como o Rafael disse, eu, por exemplo, creio muito, muito, muito mais no compartilhar a vida do que passar informação. Não que informação não seja necessária, porque informação é necessária. Talvez ter um curso de discipulado para novo convertido, para dar algumas informações da base cristã, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, essas coisas, é importantíssimo. Mas o discipulado vai mais do que isso. Então, o discipulado é você compartilhar a vida. E uma vez eu ouvi uma coisa, que o discipulado é para toda a vida, né? O discipulado não é um curso, é para toda a vida. Você acompanha aquela pessoa, você forma Cristo naquela pessoa. E dá trabalho e custa tudo, né, o discipulado. Então, às vezes, os métodos que você falou, Rafael, só são meios de a gente produzir, entre aspas, aqueles efeitos que a gente quer em um curto período de tempo, de forma a gente se livrar do discipulado. Ok? Ele passou pelo curso B, passou pelo curso C, então ele já está formado. E não está. Porque o conhecimento é uma coisa, você aprender é outra coisa. Aprender é quando você pegou o conhecimento e aplicou em sua vida, e aquilo é real agora em sua vida. Então, métodos são importantes, principalmente quando você tem uma igreja grande, quando você tem muita coisa para fazer, é importante, mas esses métodos não podem serem substituídos por um acompanhamento personalizado e pessoal. Eu não sei, vocês, todos nós somos do tempo dos pais e mães da fé, né? Aquela pessoa na nossa fé que a gente sempre procurava, porque elas tinham aconselhamento para a gente, tinham orientação para a gente. Então, assim, esse conceito que eu acho que hoje acabou, basicamente, né? Porque eu acho que até os crentes de hoje é assim: eu posso fazer tudo sozinho, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, né? Os crentes mais revoltados, sei lá. Então, então assim, não, tudo é Jesus que me fala, né? Os espirituosos. Mas, assim, antigamente tinha o conceito disso, de mãe e pai na fé, que era uma pessoa que tinha mais experiência que a gente. E quando a gente ia passar por algo que a gente não tinha experiência para passar, a gente perguntava. E aquela pessoa era boa por quê? Porque nos acalmava, nos confortava, nos encorajava, dizia: não, isso aí vai passar, isso aí é assim. Era assim ou não era? E aí dava, eu acho que
era mais fácil, e era um discipulado que era orgânico, como você falou, Rafael, que ninguém precisava ficar, tem que discipular, que acontecia na igreja. E com os anos, e até às vezes com os sistemas, isso foi se perdendo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que treinar toda a igreja para ser assim, para toda a igreja ser discipulada e ela discipular alguém. Porque também quando nós discipulamos alguém, nós crescemos. Verdade. Quando a gente acompanha alguém, a gente cresce também. Então, é muito importante a gente adaptar o discipulado à realidade que vivemos.